Você está deitada no escuro, contando os segundos e esperando apenas uma coisa. Quando isso vai acabar finalmente? Você se encolhe internamente com a pergunta: foi bom para você? Porque sabe o roteiro de cor: sorrir, acenar e mentir. De novo, você pergunta a ele sobre o mesmo apenas para desviar a atenção do seu próprio vazio. Você se tornou uma mestre da imitação, a atriz principal em seu próprio quarto, mas a plateia está vazia. Nos ensinaram que o egoísmo é um pecado, que uma boa esposa deve ser sacrificada e doadora. Mas Carl Jung nos deixou um mapa que inverte essa lei moral. Ele diz: na cama, sua virtude social é sua frigidez. Seu desejo de ser boa é o que castra sua natureza. Para sentir de verdade, você deve deixar a sombra entrar. Chamamos isso de egoísmo sagrado. Neste vídeo faremos um assassinato ritual. Mataremos em você a conveniente boa menina. Você entenderá por que seu cuidado trêmulo com o prazer dele é o caminho para a morte sexual do casal. Você descobrirá qual tarefa vital sua vadia interior executa. E você verá um caminho concreto para aquele prazer que é impossível fingir. Chega de pedir permissão para viver. Pare de ser conveniente. Nosso mergulho na sombra começa agora. Vamos parar. Vamos respirar fundo. E honestamente, sem testemunhas desnecessárias, vamos olhar para o que acontece quando a luz se apaga. Muito frequentemente, naquele mesmo momento que deveria ser o auge da intimidade, você não perde a cabeça. Pelo contrário, você se torna o controlador mais vigilante da sala. Você não é uma amante, você se transforma em um gerente de prazer alheio, impecável e incansável. Em sua cabeça, em vez da névoa da paixão, há um cálculo infinito e cansativo. Como estou parecendo deste ângulo? A barriga está encolhida o suficiente? Estou respirando muito alto? Ele está perto do final? Você dirige a cena onde o papel principal é dado ao outro, e você é apenas uma decoração ideal e viva, destinada a destacar a força dele. Você trabalha como um espelho no qual ele deve se ver como um amante magnífico. Você vigia cuidadosamente para que esse espetáculo frágil não desmorone. Mas quando a cortina cai e a respiração se acalma, instala-se o silêncio mais terrível. Um silêncio em que seu corpo se sente como uma ferramenta usada, cuidadosamente colocada na mesa de cabeceira, e a alma se encolhe de uma fome gelada e penetrante. Você estava lá fisicamente, mas você não estava lá. Ouça-me com muita atenção. Esse vazio penetrante por dentro não é culpa sua. Você não está quebrada e está tudo bem com sua sensualidade. O que você sente não é um defeito natural, mas o resultado de um programa de educação cruel, mas incrivelmente eficaz. Desde a infância diziam a você: seja uma boa menina, seja conveniente, pense primeiro nos outros. Você foi preparada para ser a forma ideal para o conteúdo alheio. Incutiram em você uma metáfora antiga, mas tóxica. A mulher é um vaso, um cálice sagrado que aceita, contém e preserva. Mas pense bem, será que um vaso pode sentir sua própria sede? O vaso não tem o direito de querer, agarrar ou exigir. O vaso apenas espera passivamente ser preenchido. Sua frieza não é ausência de fogo interior. É apenas um atestado brilhante do seu adestramento social. Você não é frígida. Você apenas aprendeu muito bem a lição de total abnegação. E aqui chegamos ao paradoxo mais doloroso, mais sóbrio. Por que as mulheres que a sociedade rotula como vadias ou egoístas, muitas vezes recebem não apenas os melhores orgasmos, mas também o apego masculino mais obsessivo? É um erro pensar que é por causa de seu mau caráter. O segredo da vitória delas não está na maldade. O segredo é que elas são sujeitos. Pense nessa diferença. Enquanto você se esforça ao máximo para ser ideal, doadora e conveniente, você literalmente se apaga da equação. Você se transforma em uma equipe de serviço invisível do seu próprio casamento. Enquanto você cuida dele, você praticamente não está no quarto. Existe apenas o espelho no qual ele se olha. A vadia age exatamente ao contrário. Ela não serve à realidade, ela a dobra. Ela preenche todo o espaço do quarto. Ela traz para a cama não um serviço, mas sua personalidade pesada, gananciosa e viva.
E é exatamente essa presença que o homem realmente deseja. Ele quer se encontrar com um elemento vivo e dominador, e não com uma função conveniente. Para parar de servir e começar a viver, precisamos sair da sala de estar iluminada e decente da sua consciência. Teremos que pegar uma chave pesada e descer ao porão escuro da sua psique, onde você teve medo de olhar por anos. É lá, no fundo, que você trancou sua ganância, sua agressão saudável e sua fome animal insaciável. Você os chamou de ruins e os escondeu longe para continuar sendo boa. Mas o paradoxo da cura é que precisamos vitalmente nos encontrar com eles. Teremos que descer onde você trancou seus demônios interiores e descobrir com surpresa que são exatamente eles os únicos que sabem amar e sentir de verdade. O caminho para cima passa pela descida. Vamos emergir por um minuto da metafísica e olhar para suas desculpas habituais e diárias. Como você explica a si mesmo esse frio? Provavelmente sua lista parece padrão. Estou apenas muito cansada no trabalho. As crianças sugaram todas as minhas energias, nossos temperamentos não coincidem, ou o clássico, me falta romance, se ele acendesse velas. Você acredita sinceramente que o problema está nas circunstâncias externas. Você compra lingerie de renda cara, lê artigos sobre 10 maneiras de surpreender o marido e espera pelas férias como uma salvação. Mas vamos ser honestos, mesmo nas férias no hotel mais luxuoso, essa mudez interior viaja com você na mesma mala. As velas se apagam, a lingerie é tirada e o constrangimento permanece. Isso acontece porque seu diagnóstico está incorreto. Você não está cansada. O cansaço se cura com sono. O que acontece com você não se cura com sono. Você não está exausta, você está bloqueada. Todas as suas tentativas de acender a faísca com a ajuda do ambiente estão condenadas, porque você está tentando curar uma paralisia profunda da alma com um novo conjunto de lingerie. O problema não está na decoração do seu quarto, nem na habilidade do parceiro. O problema está exclusivamente no papel que você concordou em desempenhar. Na psicologia analítica, esse papel sufocante tem um nome preciso. Carl Jung chamava isso de persona. Imagine a persona não apenas como uma máscara que pode ser tirada na entrada. Imagine-a como um espartilho rígido e invisível que, ao longo de anos de adestramento social, literalmente cresceu em sua pele. Esse espartilho, boa mãe, dona de casa responsável, parceira confiável, é perfeitamente cortado para a sala de estar, para a reunião de pais, para o almoço de domingo com parentes. A persona é segura, é socialmente aprovada, é conveniente para todos ao redor. Mas ela possui um defeito fatal. Ela é absoluta e irremediavelmente estéril. A tragédia é que a persona é construída sobre controle e previsibilidade. Ela existe para manter as aparências. Mas Eros, o deus do desejo, odeia o controle. A sexualidade, por sua natureza, é caótica, úmida, irracional e primitiva. A persona é uma estátua de mármore da virtude, e a paixão é uma fera selvagem. A estátua não pode sentir êxtase, ela só pode ficar parada lindamente. E aqui nos deparamos com o principal problema anatômico da sua alma. Os franceses chamam o orgasmo de la petite mort, a pequena morte. Para atingir o pico, seu eu deve morrer por um momento, dissolver-se nas sensações. Você deve soltar o leme e cair no abismo, mas sua persona tem um medo pânico da morte. Ela tem medo de parecer feia, de emitir um som estranho, de perder o roteiro. Ela se agarra ao controle como um náufrago a um destroço de navio. Lembre-se desta lei. É impossível experimentar a pequena morte do orgasmo se você tem um medo pânico de perder a pose, nem que seja por um segundo. Enquanto a boa esposa estiver de guarda, a mulher dentro de você permanece paralisada. E agora pare. Agora mesmo. Peço que faça uma pausa, não no vídeo, mas em sua agitação interna. Olhe nos meus olhos e responda a uma pergunta cruel, mas necessária. Lembre-se de um momento. Qualquer momento no último ano em que você quis algo avidamente. Não seria bom ter, mas ansiou até tremer. E você simplesmente pegou. Sem pedir, sem olhar para trás, sem escanear previamente o humor dos outros, sem um sorriso de desculpas. Você consegue lembrar de um momento assim? Provavelmente não.
Lembre-se, em vez disso, de um jantar familiar comum. No prato resta o último e mais bonito pedaço de bolo. Sua boca se enche de saliva, você o quer. Mas o que sua mão faz? Ela não se estende para o prato. Em vez disso, sua boca profere a frase sacramental da boa menina. Alguém quer terminar? Talvez você, querido. Ou as crianças. Você sacrifica seu desejo à polidez antes mesmo de conseguir percebê-lo. E agora entenda uma coisa terrível. Sua psique não tem divisórias. Você não pode ser uma freira sacrificada na cozinha e uma predadora gananciosa no quarto. É o mesmo mecanismo. Se você sente culpa por um pedaço extra de sobremesa, como pode se permitir pegar um recurso tão enorme, egoísta e que abala todo o corpo como o orgasmo? Você não pega o bolo, você não pega o prazer, você apenas se acostumou a passar fome. Para entender a dimensão dessa tragédia, precisamos nos afastar da mesa da cozinha e olhar para os projetos da própria natureza humana. Carl Jung nos deixou a descrição de uma lei que rege tudo o que é vivo, a lei da polaridade inevitável. Na natureza não existe nada unilateral. Um ímã não pode ter apenas o polo positivo. Uma árvore não pode estender a copa ao céu se suas raízes não forem fundo na terra. A psique exige equilíbrio com a mesma inevitabilidade cruel que a física exige gravidade. E é exatamente aqui que reside o erro fatal da sua estratégia de ser boa. Quanto mais diligentemente você pule sua persona luminosa, quanto mais impecável é sua suavidade, docilidade e santidade diurna, mais monstruosa se torna a tensão no polo oposto. A sexualidade é, por natureza, energia de captura, invasão, agressão e egoísmo. Ela não vive no mundo dos sorrisos educados. E se você expulsa essas qualidades escuras de sua personalidade, elas não desaparecem. Elas apenas vão para a clandestinidade, formando sua sombra. Lembre-se desta fórmula como a lei da conservação de energia. Quanto mais brilhante e limpa brilha a auréola da sua virtude durante o dia, mais densas e frias as sombras se acumulam aos pés da sua cama à noite. Aquela vadia interior que você tem tanto medo de se tornar não é uma inimiga. É um contrapeso necessário e salvador, sem o qual toda a construção da sua alma inevitavelmente desmoronará em neurose. Chegamos ao santo dos santos do pensamento junguiano, a verdade que pode parecer assustadora, mas é nela que está escondida a chave para a sua libertação. Você se acostumou a pensar que sexo é a continuação do amor, ternura e cuidado. Mas na profundidade de sua natureza, Eros não tem nada a ver com civilização. Eros não é a luz suave de velas. É um incêndio florestal. O que chamamos de sombra erótica é aquela parte da sua alma que não conhece boas maneiras. É aquela mulher antiga e selvagem dentro de você que não quer fazer amor, mas possuir, devorar, morder e ser tomada. É o instinto de predador que escondemos envergonhadamente atrás de cortinas de renda de decoro. Carl Jung disse uma frase terrível, mas grandiosa. Nenhuma árvore poderá crescer até o céu se suas raízes não atingirem o inferno. Pense nisso. Sua altura espiritual e emocional, seus céus, depende diretamente de quão fundo você está disposta a mergulhar em seu inferno pessoal e animal. Seu problema é que você tenta instalar seu orgasmo no paraíso da sua persona, em um lugar limpo e iluminado, onde vivem as boas meninas. Mas o orgasmo não mora lá. Ele sufoca na esterilidade. Seu ponto mais alto de prazer habita no mundo inferior, no mundo das sombras, da sujeira, do suor e do descontrole. Seu orgasmo não reza. Ele ruge, e ele exige que você desça do pedestal de santa direto para a sujeira da existência animal. É exatamente aqui que nasce o conceito de egoísmo sagrado. É um paradoxo que explode o cérebro. Para se encontrar verdadeiramente com o parceiro, você deve esquecer a existência dele por um tempo. Você deve fechar os olhos, desligar a empatia e ir fundo em suas sensações. Você deve se tornar absoluta e totalmente egoísta para chegar àquela fonte de energia que explodirá vocês dois. Não se pode cair no abismo de mãos dadas e perguntando educadamente: está confortável caindo, querido? Você deve soltar o controle. Somente quando você para de se preocupar com ele,
você se torna capaz de dar a ele o que ele mais deseja. Sua força nua, frenética e primitiva. Permita-me contar a história de Ana. Ana era o que a sociedade chama de mulher prêmio. Mãe ideal de 2 filhos, brilhante logística do caos familiar, esposa que sempre sabia onde estavam as camisas limpas. Mas todas as noites no quarto, ela se sentia como se estivesse entrando no segundo turno na fábrica. Por 10 anos ela foi um espelho impecável para o marido. Gemia nos lugares certos, movia-se no ritmo dos desejos dele e tinha um medo pânico de fazer algo feio. Ela estava morta e ela sabia disso. A reviravolta aconteceu numa terça-feira comum, no meio do cenário habitual e mecânico. Dentro de Ana, algo se rompeu. A náusea do próprio fingimento tornou-se insuportável. A voz da boa menina na cabeça sussurrava: "Aguente, logo tudo vai acabar." Mas de repente, das profundezas, daquele mesmo porão, subiu outra onda. Era raiva. Raiva por estar passando fome em seu próprio banquete. Pela primeira vez em 10 anos, ela não se adaptou a ele. Ela parou a mão dele. Bruscamente. Grosseiramente. Seus dedos cravaram no ombro dele com uma força que fez os nós dos dedos ficarem brancos. Dentro dela, tudo se encolheu de terror. Agora ele vai se ofender? Agora ele vai dizer que sou egoísta. Mas em vez de desculpas, de sua garganta não saiu um sussurro terno, mas uma ordem baixa e autoritária. Não se mova. Cale a boca. Eu quero assim. Ela não pediu permissão. Ela simplesmente pegou o que lhe pertencia. Ana abriu os olhos, esperando ver no rosto do marido repulsa. Mas o que ela viu a abalou até a base. As pupilas dele estavam dilatadas ao limite. Ele olhava para ela não como uma esposa conveniente, mas como um desastre natural repentino, assustador e delicioso. Naquele segundo, Ana entendeu. Todos esses anos ele não queria a submissão dela. Ele morria de tédio com a boa menina. Ele esperava quando ela finalmente entraria naquele quarto, viva, faminta e assustadoramente real. A história de Ana pode despertar em você não apenas inspiração, mas também um medo frio e pegajoso. No fundo da alma se mexe o pensamento traidor. Ela teve sorte. Mas se eu agir assim, se eu parar de ser conveniente, vão simplesmente me deixar. Esse medo é a raiz mais profunda do seu problema. Você vive com a convicção de que o amor é o pagamento pelo seu bom comportamento. Você tem certeza de que o parceiro não ama você. A verdadeira, complexa, gananciosa, mas aquela máscara conveniente que você usa. E você tem medo de que, se a máscara cair, por baixo dela ele verá um monstro. É exatamente por isso que você escolhe a imitação. Vamos ser extremamente honestos. Você acha que, imitando prazer, você demonstra cuidado. Você acha que está protegendo o ego masculino dele. Mas na linguagem do inconsciente, imitação não é cuidado. É uma forma sofisticada de arrogância e traição. Quando você finge, você na verdade diz a ele: "Você não é bom o suficiente para me dar isso de verdade. Você não vai conseguir. Por isso, prefiro encenar um espetáculo para você se acalmar. Você o exclui da realidade. Você se tranca em sua cabeça, deixando-o interagir com um fantasma. Lembre-se desta verdade cruel. Quando você imita, você o deixa sozinho na cama com uma atriz. Isso não é cuidado. É a solidão mais profunda a qual você pode condená-lo. Seu egoísmo, sua capacidade de mergulhar em suas sensações e esquecer dele, é paradoxalmente a forma suprema de confiança. Quando você se permite voar, é como se dissesse: "Eu me sinto tão segura com você que posso me permitir perder o controle." O homem não precisa da sua mentira educada. Ele precisa da sua verdade, mesmo que essa verdade se expresse em um rugido animal e não em um gemido bonito. Apenas sua ganância honesta o torna um homem de verdade, capaz de saciar essa sede. Chegamos à linha onde termina a teoria e começa a sua verdade pessoal. E agora quero propor um experimento. Imagine que por 1 minuto apagamos a luz da moral pública. Nessa sala não há ninguém que possa te julgar. Não há pais, não há amigas, não há crítico interno. Existe apenas você e sua verdadeira natureza. Feche os olhos e responda honestamente a si mesma. Se você soubesse que é absolutamente seguro
e que você não será rejeitada, o que você faria agora mesmo? Talvez sua sombra queira poder absoluto, para que ele fique imóvel enquanto você pega o que precisa. Ou talvez sua sombra anseie por submissão, para que alguém forte finalmente tire de você o peso da responsabilidade por cada movimento. Ou talvez sua palavra seja silêncio. Talvez você queira que todas as palavras desapareçam e reste apenas o corpo. Ou essa palavra é fome, o desejo de devorar, morder, deixar uma marca. A psicologia conhece uma lei antiga. O que é chamado pelo nome para de nos controlar da escuridão. Enquanto seus desejos não têm nome, eles te assustam. Assim que você lhes dá um nome, eles se tornam sua força. Convido você a dar o primeiro, pequeno, mas revolucionário passo para aceitar sua integridade. Desça agora aos comentários. Você não precisa escrever memórias ou revelar detalhes de sua vida íntima. Estamos aqui para criar um círculo seguro de iniciadas. Apenas escreva uma palavra, um substantivo que descreve o que sua mulher interior realmente quer. Escreva poder, ou paz, ou jogo, ou ganância. Faça isso não pelos algoritmos do YouTube e não por mim. Faça isso por você. No momento em que você apertar o botão enviar, você legalizará fisicamente essa parte de si mesma no mundo real. Você verá centenas de outras palavras de outras mulheres e entenderá. Você não está sozinha em sua escuridão. Escreva essa palavra. Solte-a da gaiola do seu silêncio, pelo menos na linha de comentários. Espero você lá. Agora peço que olhe para sua dor, para sua frustração e sua frieza com olhos completamente diferentes. Pare de ver nisso um diagnóstico médico. Pare de correr atrás de remédio. O que você sente, essa irritação surda, essa angústia depois do sexo correto, não é sintoma de doença. É uma batida na porta. Na psicologia junguiana e nos mitos antigos, há um nome para aquela força que agora não deixa você dormir. O nome dela é Lilith. A lenda diz que ela foi a primeira mulher, criada do mesmo barro que Adão, igual a ele em força. Ela é aquela que se recusou a ficar por baixo. Recusou-se a ser uma costela obediente. Recusou-se a diminuir a si mesma pelo conforto do outro. Ela é o arquétipo da feminilidade insubmissa, selvagem, soberana e furiosa. O que você chama de sua neurose ou problema, na verdade, é a voz de Lilith, emparedada na fundação de sua vida próspera. Ela se debate na gaiola da sua boa menina. Ela sacode as grades da sua caixa torácica. Ela grita não porque quer destruir sua família, mas porque ela está sufocando. Você gastou anos tentando abafar essa voz, tentando adormecer essa irmã sombria com valeriana, meditações e cursos de feminilidade. Mas você não pode adormecer o fogo. Sua tarefa não é se curar de Lilith. Sua tarefa é abrir o ferrolho. Essa dor não é uma doença. É sua irmã selvagem interior batendo na porta do porão, exigindo que finalmente a deixem entrar no banquete da vida. Pare de manter a defesa. Ela não veio para te matar, mas para soprar vida em seu corpo amortecido. Mas vamos descer Lilith dos céus mitológicos para sua cozinha bem real, cheia de louça suja. Porque a maior mentira em que você acredita soa assim: meu sexo não está ligado à minha vida doméstica. Você acha que o quarto é uma ilha isolada? É um erro monstruoso. Sua libido não é uma lâmpada elétrica que pode ser ligada com um clique no interruptor exatamente às 22h, assim que você colocou as crianças para dormir. Se das 7 da manhã às 10 da noite você existiu no modo criada submissa, serviu, limpou, agradou, antecipou desejos e calou a boca, você fisicamente não conseguirá em um segundo se transformar em uma rainha dominadora. A psique tem inércia. Você não conseguirá gemer de prazer à noite se o dia todo você cerrou os dentes de paciência. Por isso, seu caminho para o orgasmo começa não com a compra de lingerie de renda, mas com o domínio de uma técnica dura, mas salvadora, que chamo de o não real. O egoísmo na cama é pago com aquela energia que você economizou durante o dia. Você deve entender a economia cruel do seu corpo. Seu recurso é finito. Se você se distribuiu sem resto para as crianças, marido, colegas e casa,
Então, no momento em que a cabeça toca o travesseiro, você é uma casca vazia e espremida. Você não tem nada para dar e, o que é ainda mais importante, você não tem com o que pegar. Para dizer um sim alto, ganancioso e úmido ao seu prazer, você é obrigada a aprender a dizer um não frio e firme a tudo o que te esgota. Não, eu não vou esquentar o jantar para você. Você consegue sozinho. Não, eu não vou à casa da mamãe no fim de semana. Não, agora estou ocupada comigo mesma. Isso não é crueldade. Isso é acúmulo de capital para sua noite. Pare de ser um móvel conveniente em sua própria casa. Móveis não fazem amor. Rainhas não servem à equipe. Rainhas governam seu tempo para ter forças para governar em seu quarto. E agora vamos analisar a frase mais provocativa da capa deste vídeo. Use-o como uma coisa. Eu sei, seu moralista interior agora está soando o alarme. Como pode? Ele é uma pessoa, mas é nisso que reside o segredo. Para ganhar liberdade, você deve por um tempo parar de interagir com a personalidade dele e começar a interagir com o corpo dele. Eu proponho a você um experimento concreto. Na próxima vez que você estiver na cama, faça um contrato mental consigo mesma por exatamente 10 minutos. Nesses 10 minutos, você retira total e completamente de si a responsabilidade pelos sentimentos dele. Você desliga na cabeça as perguntas. Será que é difícil para ele? Será que ele está entediado? Será que ele está gostando? Nesses 10 minutos você muda a ótica. Imagine que ele não é seu marido, nem o pai dos seus filhos, nem uma boa pessoa. Imagine que ele é um aparelho biomecânico de alta tecnologia, criado pela natureza com um único objetivo utilitário: extrair o máximo de endorfinas do seu corpo. Ele é um vibrador com pulso. Ele é um aparelho de ginástica para o seu êxtase. Ele é uma ferramenta. Você acha que isso humilha o homem? Você está enganada. Isso o liberta. Os homens estão mortalmente cansados de decifrar os enigmas das boas meninas que não sabem o que querem. Quando você começa a usá-lo como uma coisa, você dá a ele clareza. Ele não precisa mais adivinhar. Você guia com seu corpo, você direciona, você exige. Você o transforma de um convidado confuso em uma função útil. Permita que ele seja apenas uma ferramenta nas mãos de um mestre. Acredite, a ferramenta não se ofende. A ferramenta sonha em ser usada para o seu propósito com potência total. Então vamos de uma vez por todas arrancar de você esse rótulo infantil e imposto de menina má. Ouça-me, você não é estragada, você não é má. Você é apenas finalmente adulta, porque só a criança busca aprovação. A mulher adulta busca satisfação. O que as pessoas assustadas chamam de vadia, na verdade é apenas autonomia madura. Vadia não é um insulto que precisa ser lavado com lágrimas. É um título honroso de uma mulher que parou de se desculpar por ocupar espaço. É uma mulher que sabe o verdadeiro valor de seu tempo, de seu corpo e de seu êxtase, e ela se recusa a vendê-los com desconto pelo conforto alheio. Ser vadia significa ter a audácia inaudita de colocar seu enorme, desconfortável e pulsante "eu quero" acima do sagrado social, assim que se faz. É um ato de rebelião contra a mediocridade. Permita-se essa ganância. Ganância por sensações, por poder, por profundidade, pela vida. Sua capacidade de querer é a única prova de que você está viva. Não tenha medo de ser demais. Tenha medo de viver a vida sem nunca saber do que seu corpo é capaz quando lhe permitem ser livre. Você tem direito à sua fome. Você tem direito ao seu pedaço de bolo. Você tem direito ao seu orgasmo. Percorremos um longo caminho através dos labirintos da vergonha para chegar a uma verdade simples, mas radiante. Nos ensinaram que o amor é sacrifício, mas Jung nos lembra: você não pode dar de beber ao outro de um cálice vazio. A verdadeira intimidade não é a fusão de duas metades assustadas, mas o encontro de dois universos poderosos e íntegros. Entenda o principal: seu egoísmo sagrado não é um roubo do parceiro. É o maior presente para ele. Quando você escolhe a si mesma, quando você mergulha em seu prazer, você deixa de ser uma função conveniente e se torna um elemento vivo. Você dá a ele não sua submissão estéril, mas sua paixão primitiva. Seu prazer sincero e frenético
é a melhor oração que você pode elevar no templo do seu relacionamento. Imagine essa noite. Ela chegará, talvez não amanhã, mas é inevitável se você continuar neste caminho. A noite em que você apagará a luz e de repente entenderá que não tem mais nada a esconder e ninguém para interpretar. Desaparecerá a pergunta humilhante e ansiosa. Você está gostando? Dissolver-se-á o medo de fazer algo errado. Nessa nova escuridão vibrante, não haverá mais lugar para a mentira educada. Restará apenas a honestidade da pele, o peso da respiração e a liberdade absoluta. Você se permitirá ser má para finalmente se sentir viva. Será o momento em que sairão do quarto duas pessoas assustadas, tentando ser corretas, e restarão apenas duas feras famintas, que finalmente se encontraram na quietude. E saiba, esta não é apenas a sua batalha. Agora mesmo, em milhares de quartos ao redor do mundo, mulheres estão acordando do longo sono da conveniência. Nós somos talvez a primeira geração que aprende não apenas a servir, mas a querer. Estamos aprendendo a reivindicar direitos sobre nosso corpo, não como um instrumento para a procriação ou prazer do marido, mas como uma fonte sagrada da própria alegria. Você não está sozinha nessa escuridão. Ao seu lado está um exército invisível de irmãs que também agora mesmo, cerrando os dentes, estão aprendendo a dizer não ao dever infinito e um sim baixo e tímido a si mesmas. Estamos todas juntas aprendendo a acender nosso próprio fogo, que ninguém mais tem o direito de apagar. Se você sente que está pronta para parar de nadar na superfície segura e quer mergulhar na maior profundidade, fique conosco. Inscreva-se neste canal. Mas devo avisar, aqui você não encontrará conselhos sobre como se tornar uma boa esposa ou uma mulher ideal. Aqui não ensinamos a ser convenientes, ensinamos a ser íntegras. Exploramos aqueles cantos escuros da alma onde outros têm medo de olhar, porque sabemos, é exatamente lá que está escondido seu ouro. Este caminho não é para todas, mas apenas para aquelas que tiveram coragem de se encontrar consigo mesmas de verdade. Bem-vinda ao Círculo das Buscadoras. Até a próxima, no Abismo.